Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar com a nossa aula de eletricidade, falando então hoje sobre tensão elétrica. A gente vai ver também resistências, as leis de Ohm e também os circuitos. E a gente vai começar falando sobre tensão elétrica. Para que os elétrons se movam de maneira organizada, como a gente estudou antes, tá? Vai ser necessário que exista uma tendência de movimento provocada por uma força elétrica. Lembra, a eletricidade vai ocorrer porque esses elétrons estão percorrendo ali um caminho. A grandeza física que vai relacionar a capacidade de produzir essa corrente elétrica vai se denominar de tensão elétrica e é fornecida por geradores. Esses geradores podem ser uma pilha, bateria, a tomada elétrica, entre outros, ok? E a tensão elétrica vai ser simbolizada pela letra U maiúscula, tá? E a sua unidade no sistema internacional é o volt. O volt que a gente vai usar pela letra V maiúscula. Então, a voltagem é a força da tensão elétrica que aquilo tem, ok? E aí, os geradores elétricos, como a gente mencionou, tá? A gente vai ter alguns tipos de geradores elétricos, tá? E esses geradores podem ter dois tipos de tensão elétrica, tá? A tensão contínua, tá? Ou a tensão alternada. A tensão contínua é o que a gente vai ter, por exemplo, nas pilhas e baterias. E a tensão alternada vai ver que vai ser aquele que vai vir das usinas elétricas, por exemplo, da nossa tomada. É por causa disso aqui, ó, que a gente está vendo na imagem, dessa oscilação aqui, que dá aqueles estalos nos nossos estabilizadores. O nome é estabilizador justamente porque ele está tentando estabilizar essas variações que existem aqui, tá? E quando ele tem um pico muito alto ou muito baixo aqui, o estabilizador dá aquele estalo, tá? Sobre resistência elétrica, vai ser um fio de circuito elétrico e é uma grandeza física relacionada com a dificuldade que o material oferece à passagem de corrente elétrica, ou seja, se a corrente elétrica passa facilmente ali ou não, tá? A resistência elétrica vai ser simbolizada pela letra R maiúscula e a sua unidade no sistema internacional de medida é o ohm, que é representado por essa letra grega aqui, tá? Que é o ômega. E então, como a gente viu, está relacionado com a facilidade ou não que os elétrons vão ter ali de passar por aquela corrente. Quando eles passam facilmente, é porque esse material vai ser um condutor, tá? Os metais são grandes condutores, tá? Então a gente tem exemplo aqui, ó, o cobre, o ouro e o ferro são bons condutores elétricos. Por isso, inclusive, que os nossos fios elétricos são desses materiais. O ouro conduz eletricidade melhor que o cobre, porém é um material mais caro que o cobre. E já aqueles que vão dificultar essa passagem são materiais isolantes, como a madeira, a borracha e os plásticos, que são então maus condutores. Eles não são bons condutores para essa energia passar. Os elétrons não possuem então facilidade ali. Então a resistência aqui é maior, ok? E aí a gente vai ver as leis de Ohm. Primeiro a gente tem aqui essa fórmula, tá? E o que significa cada coisa aqui? O I é a intensidade da corrente elétrica, que a gente mede por ampere, tá? Quando você vê, por exemplo, na sua bateria do celular, ou então no carregador portátil, vai dizer que a carga dele é de tantos amperes, tá? Então, isso é a intensidade da corrente elétrica que ele tem. O U, a gente já viu que é a tensão, que vai ser dada em volts, e a resistência, que é em ohm. Então, a intensidade da corrente elétrica é a tensão dele, a voltagem dele, dividido pela resistência. Então, quanto maior a resistência, menor a intensidade. Quanto mais fraca essa resistência, ou seja, quanto melhor a condutibilidade, melhor a passagem desses elétrons, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica. E essa relação vai ocorrer, então, entre a tensão e a resistência, vai ser conhecido como a primeira lei de Ohm, tá? Que vai ser expressa em U, aí vai ser igual a R vezes I. Além disso, a gente vai investigar que os outros fatores relacionados à resistência elétrica de um material.
E aí a gente vai ter, por exemplo, a segunda, que diz que a relação entre o comprimento e a resistência elétrica de fios de um mesmo material e diâmetro. Então aqui ó, a gente tem o mesmo material, mesmo diâmetro, só que esse aqui tem um comprimento maior. E aí vem, a resistência elétrica depende do comprimento do fio. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência à passagem de corrente elétrica, porque os elétrons enfrentam um caminho maior para realizar um movimento ordenado. Imagina que os elétrons são pessoas correndo, tá? Aqui eles têm que correr o percurso dessa ponta até essa ponta aqui, para gerar eletricidade. E no segundo, é um caminho maior, tá? Se a gente deu exemplo, é como se os elétrons, o exemplo que a gente deu fossem pessoas, ficariam cansados, demorariam mais tempo para fazer todo esse percurso, ok? A gente também tem a relação entre o diâmetro e a resistência elétrica de fios de um mesmo material e comprimento. Então, aqui eles têm o mesmo tamanho, tá? Diferente do outro, só que você vê aqui que o diâmetro é diferente. Aquele que tem um maior diâmetro vai trabalhar melhor, ok? Então, a resistência elétrica depende da área de secção transversal do fio. Quanto maior a área menor a resistência à passagem de corrente elétrica, porque os elétrons têm uma maior superfície para deslocar. Isso reduz as colisões entre os elétrons. É por isso que alguns equipamentos não funcionam bem, dependendo da instalação elétrica, porque tem um cabo muito fino para uma passagem muito grande de energia, e aí ele não suporta. Ok? E aqui, por último, a gente tem aqui a relação entre os materiais e a resistência elétrica de fios de mesmo comprimento e diâmetro. Então, a gente tem o mesmo comprimento, mesmo diâmetro, só que eles são feitos de materiais diferentes, tá? E essa resistência também vai depender do material. Fios de cobre conduzem melhor a corrente elétrica que fios de ferro. Isso tem relação, então, com a quantidade de elétrons livres, tá? Os metais possuem elétrons livres, só que uns mais que outros, tá? Que o material constrói o fio. Então, o cobre tem mais elétrons livres, ou seja, mais elétrons que podem fazer essa corrente elétrica do que o fio de ferro. E a gente vai chegar em circuitos elétricos, tá? A ligação dos dispositivos elétricos por meio de um condutor vai ser formada pelo menos um caminho fechado para a circulação de corrente elétrica, que a gente vai chamar de circuito elétrico. Para a gente ter o circuito elétrico, a gente tem que ter um dispositivo que vai fornecer a tensão elétrica, que a gente vai chamar de gerador elétrico, que a gente já viu os tipos que tem, tá? E além disso, a gente tem que ter uma chave, tá? Ou um interruptor, para permitir que a passagem seja feita ou não, tá? E outras coisas que a gente pode ter no circuito elétrico é a fonte, que também é conhecido como gerador elétrico, que transforma qualquer modalidade de energia em energia elétrica. Um resistor, tá? Que serve para limitar a corrente que passa no circuito. Então, quando a gente insere um resistor, a gente tem uma queda da tensão no circuito. Um fusível, que vai servir para proteger o circuito contra o curto-circuito, que é o que tem no nosso estabilizador, tá? Por exemplo, quando ocorre um curto-circuito, o fusível queima e abre o circuito, evitando danos em equipamentos mais caros como um computador. O diodo, que é um dispositivo que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido de movimento. O LED, que é um diodo emissor de luz, que hoje em dia é muito utilizado no lugar das lâmpadas incandescentes. A gente pode fazer um aterramento, que serve para que os demais terminais tenham tensão zero, tá? Um indutor, que vai ser composto por um fio condutor enrolado na forma de bobina. E para a gente monitorar o valor da corrente e a tensão, a gente pode usar dois dispositivos, que são o ampímetro, que vai medir os amperes, e o voltímetro, que vai medir a voltagem. Então, o ampímetro é um aparelho usado para medir a intensidade da corrente elétrica num circuito, e o voltímetro é um aparelho utilizado para medir a tensão entre dois pontos de circuito elétrico. E aí, para a gente fechar, a gente vai ver aí os tipos de circuito ou de resistores, tá? A gente pode ter eles em série, que eles vão estar ligados um ao outro, e a corrente elétrica que passa pelos resistores é a mesma, já a tensão em cada resistor obedece à lei de Ohm. E a associação de resistores em paralelo, onde a corrente vai ser dividida dos resistores e a tensão aplicada é a mesma em cada um.
E a gente pode ter uma mista, onde eu apresentar resistores ligados em série e em paralelo. Então, olha só, aqui na primeira a gente tem um exemplo de imagem em série. Então, aqui a gente tem a bateria, vem um fio para cá, acendeu um fio para cá, ele se encontra aqui e acendeu as duas lâmpadas. Então, ó, essas duas lâmpadas estão realizadas aqui, ó, pela essa bolinha com X, que podem ser interruptores. Se os dois interruptores aqui não estiverem coligados, tá, a energia não passa de um para o outro. Então, quando a gente tem realizado em série, um tem que passar pelo outro para ligar. Tá? Se a energia não passasse por essa lâmpada, a outra não acendia e vice-versa. Tá? Já quando eu faço em paralelo, você vai reparar, ó, que eles conseguem funcionar de forma independente. Então, mesmo que eu feche aqui, esse outro funciona e vice-versa. Então, quando alguém faz um erro na instalação elétrica, por exemplo, que você desliga uma tomada, desliga uma outra parte, é porque essa ligação foi feita desse primeiro modo, tá? Em série. E aí uma parte está desligada, a outra também não funciona. Quando é o mais correto, então, se você quer usar de forma independente, é usar aqui em paralelo, ok? Então imagina aqui nesse primeiro caso, quando a gente bota um pisca-pisca, um ligado no outro. Eles estão em série. Se um desses pisca-piscas não estiver funcionando, os demais que estão depois não vão funcionar. Agora, se eu tenho dois, três pisca-piscas e cada um deles está ligado numa tomada diferente, ou então cada um numa parte de um Benjamin, tá? E o Benjamin está ligado numa fonte, na mesma fonte, eu teria que cada um deles vai servir em paralelo. Então, um não depende do outro para ligar, ok? Então, essa é a diferença entre os dois. E aqui a gente conclui o nosso conteúdo.